Boa tarde a todos os nossos ouvintes e nossa oração é que todos tenhamos um sábado feliz que começa daqui a pouco. Hoje, 16 de fevereiro de 2024. O nosso assunto de hoje é graça, fé e obras. E vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados, nos entregamos inteiramente em tuas mãos. Dá-nos o Espírito Santo para que possamos compreender este tema ou estes temas difíceis e não impossíveis de se compreender. Graça, fé e obras é aquilo que sempre nós estamos diante disto para entendermos e praticarmos. Em nome de Jesus. Amém. Ultimamente eu tenho tido a oportunidade de falar muito sobre graça, fé e obras, que muita gente ainda não teve um tempo de compreender estas coisas. Mas nós vamos ler hoje alguns versos que falam sobre isso aqui. De tudo isso, o mais importante é a graça. A graça não é apenas uma coisa, a graça é tudo. Quando Cristo se entregou para nos salvar, foi algo extraordinário que nós devemos meditar, pensar, estudar sobre isso. Tudo de graça. O homem peca, perde a presença de Deus, perde os favores de Deus, desconhece tudo aquilo que é bom na criação e pôs tudo isso, como diz o ditado, de água abaixo. Mas a divindade já havia procurado algo para, se o homem pecasse, ele poder salvá-lo. Então Jesus se entrega gratuitamente para nos redimir. E é necessário que tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E as obras, que são as obras, a aceitação e a ação deste aceite, porque não basta dizer eu creio. Quantos vão dizer Senhor, Senhor, e vão ouvir a palavra eu não vos conheço? Nós precisamos ter uma atitude para com a fé e para com a graça. Vamos ler então em Efésios 2, 8 e 9. Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então nós precisamos saber que a graça vem de Deus, a salvação vem de Cristo, não tem nada a ver conosco. A nós vai caber o quê? Exercitar a fé, que é um dom também, e praticar, aceitando a vontade de Deus, praticar as obras que esta lei pede. Em segundo lugar, nós vamos ler Romanos 4:4. Em Romanos 4, verso 4, diz assim: ora, ao que atrapalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. É para que a gente então pense também sobre isto, que o salário do pecado é a morte, que o salário da obediência é a salvação em Cristo Jesus, porque ele nos deu isso em troca da nossa aceitação. É preciso que aceitemos. Jesus chega à nossa porta e bate, e nós temos que abrir a porta e convidá-lo para entrar. Jesus não invade o nosso coração. Ele pede permissão e a gente deixa-o entrar. Vamos também a Tiago 2, verso 17, que ele dá uma continuidade sobre isto aí. Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. A fé, se não tiver obras, ela é morta. Quando você diz que tem fé, mas não acredita e não faz, não toma, então ela torna-se morta. E em Tiago 18, que é o 2,18, que é a continuidade, diz assim: mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra a tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Ora, vamos prestar atenção. Alguém diz que tem fé, mas não tem obras. Quem tem obras tem fé, porque eu vou fazer aquilo que eu creio.
eu vou me entregar àquele que tem me apresentado uma oportunidade, a oportunidade de salvação. Em Tiago 3,8, que é na mesma página aqui, diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar o mal incontido carregando o veneno mortífero. Então, quando você domina a sua língua para falar coisas importantes, para testemunhar, você está fazendo uma obra, porque a língua é um dom de Deus, foi um órgão que ele nos deu para que possamos então usá-la de maneira capaz. A vontade nossa, ela é expressa em palavras, é expressa em obras, expressa em coisas assim. Vamos ver ainda Tiago 2,24. Voltamos um pouquinho ali. E aqui diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras, não somente pela fé. Que coisa, hein? A justificação, afinal de contas, é por obras ou é por fé? É pela graça? Como é que eu posso provar que eu recebi a graça, que eu reconheço a graça se eu não tenho fé, que Cristo não me salvou gratuitamente? E se eu não respondo isso através de minhas atitudes? É um trio de coisas importantíssimas, mas quem salva? É a graça, ela é o início. Cristo se dispôs a nos salvar gratuitamente, ele se entregou por mim e por todos nós, e nós temos que crer nisto. E a crença é uma atitude que vem da nossa vontade, e vontade é a disposição de fazer coisas boas, e eu faço as coisas boas. E qual é a coisa boa que eu faço? Ora, obedecendo a essas palavras, a esta fé que me chama, então eu preciso tomar uma iniciativa. Tiago é muito real. Houve pais da fé, houve grandes estudiosos que ficaram duvidando de Tiago, porque Tiago ele foi muito direto. Ele disse: se engana aquele que quer provar a fé sem obras. Caminhando mais um pouquinho, Tiago 2:21 a 23. Tiago 2:21 a 23, que diz assim: não foi por obras que Abraão, o pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho, o próprio filho Isaque. Isaque é a pergunta que ele faz. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé foi consumada. Se ele tivesse dito assim: Senhor, eu te ofereço o meu filho, como estás pedindo, mas por favor, eu não vou tocar nele, eu não vou tirar-lhe a vida, como estás pedindo, em sacrifício. Veja como seria diferente. O 23 diz assim: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que foi a crença dele e a ação dele. E porque ele não matou o seu filho, Deus impediu quando ele já tinha determinado matá-lo. Ele levantou o cutelo e baixou para cortar, para furar o pescoço do filho. Deus então segura a mão dele e disse: Abraão, não mates o rapaz. Tu agora me provaste que desse o teu filho. Como não me negaste o teu filho, olha que ele falou no passado, eu também não negarei o meu filho. E então houve a obra de entrega do filho de Abraão a Deus. Veja, amigos, a graça proporcionou a ação, a obra de Abraão. Ele foi justificado pela justiça, pela fé, pela graça. Ele aceitou e provou que aceitou. Isso é extraordinário. Isto já me deu muito o que fazer nos meus pensamentos, mas eu, graças a Deus, insisti até compreender que uma coisa não existe sem a outra. Eu não posso confirmar a graça e a minha fé na graça se eu não tomar uma atitude. Então, como nós vimos aqui e lemos
Tiago 2, 21 e 23, aonde fala destas coisas de maneira clara. Conclamo a todos aqueles que me ouvem para que a gente analise tudo isso que está sendo dito aqui, que está escrito pela palavra de Deus, para que a gente possa ter um entendimento para aceitar a graça de Deus pela fé e que haja em nós uma atitude. Essa atitude é a nossa vontade, aceitando a vontade de Deus, porque ela é verdadeira. Vamos então pedir ao Espírito Santo que nos ilumine disto para que a gente possa compreender de maneira melhor possível as palavras que estão escritas para nós. Eu não posso me eximir das minhas obrigações de aceitação, de agradecer a Cristo, de honrá-lo, adorá-lo, porque ele me chamou e eu atendo a sua palavra, porque se eu não atender, ele não pode me salvar. A salvação precisa do meu aceite. É isso que nós precisamos fazer. Um aceite da graça com fé e a gente toma atitudes de fazer a vontade dele. Vamos orar. Eterno Pai, nós agradecemos porque o Senhor tem feito por nós tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor nos salvou pela santa graça, pela misericórdia, pelo dom de Jesus Cristo. Dá-nos então, Senhor, o dom da fé e também o dom da vontade para termos disposição de fazer coisas boas para diante dos teus olhos. Perdoa os nossos pecados, completa, Senhor, as nossas falhas, dando-nos compreensão perfeita de tudo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, pedimos agradecidos. Amém. Deus seja louvado por tudo isso e desejo um feliz sábado para todos vocês.